Na meditação da palavra de hoje, nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 35 ao 40. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Eu já disse: vocês me viram e não acreditaram. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu nunca rejeitarei aquele que vem a mim, pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo homem que vê o Filho e nele acredita tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje traz ensinamentos maravilhosos para nós católicos. Jesus diz à multidão, às autoridades dos judeus daquela época, que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é o Filho de Deus e ele é o pão vivo descido do céu. Então ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Ele é o pão que sacia a nossa fome de Deus, a nossa fome de verdade. Ele é o pão que sacia a nossa fome de justiça, a nossa fome de viver conforme a palavra. Ele é o pão vivo descido dos céus. É importante ressaltar que Jesus aqui não está falando de um pão de padaria. Jesus está falando do seu próprio corpo. E ele instituiu este sacramento na Quinta-feira Santa, onde ele estava reunido com os apóstolos. E ele institui o sacramento da Eucaristia, que para nós católicos é o coração da Igreja. Nós cremos firmemente que Jesus está presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Embora os nossos sentidos não consigam penetrar este mistério, mas nós cremos pela fé, pela convicção da fé. Não pelos sentidos, mas pela fé que Jesus está lá, presente nos sacrários do mundo inteiro. E ele espera a nossa visita. E ele espera que nós o visitemos. São João Bosco dizia: quereis receber muitas graças, visitai muitas vezes ao Santíssimo Sacramento. Jesus, nesse Evangelho de hoje, ele dá uma verdadeira catequese acerca da importância da Eucaristia na vida de todo católico. Aqui eu estou falando para os católicos, porque nós somos católicos. Quem é de outra religião, se quiser acreditar, acredite. Se não quiser, não acredite. Mas eu estou falando para os católicos. Jesus está presente na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. E também neste Evangelho de hoje, desta quarta-feira, Jesus, ele diz que o Pai o enviou para que todos aqueles que acreditem no Filho tenham a vida eterna. E aqui eu chego num ponto chave: a vida eterna. Quantos católicos hoje não acreditam mais na vida eterna? Quantos católicos hoje que
vivem como se a vida eterna fosse algo que Jesus disse, mas que não tem significado nenhum. Muitos católicos vivem e não pensam mais na vida eterna. A vida eterna que nos foi dada por Jesus. É importante ressaltar que esta vida a qual nós estamos habituados e inseridos aqui nesta terra, ela é uma vida passageira, é uma vida que passa. Então nada daqui de baixo, das coisas deste mundo, pode de fato preencher, saciar o nosso coração. Nós precisamos buscar as coisas do céu, nós precisamos buscar as coisas do alto, os bens espirituais, não os bens temporais. É claro, muitas pessoas não acreditam mais na vida eterna, e são justamente essas pessoas que, se você chega para elas e pergunta, você tem medo da morte? Elas vão dizer, eu tenho medo da morte. Ora, mas você não acredita que Jesus nos deu vida? Ela acredita. Mas então por que você tem medo da morte? Não dá para entender católicos que dizem acreditar na vida eterna, mas também têm medo da morte. Nós estamos vivendo tempos difíceis em que um vírus assola a humanidade. Um vírus que tem matado inúmeras pessoas. E é muito triste. É muito triste ver pessoas perdendo seus parentes, seus familiares. Mas, meus queridos, eu quero destacar aqui que este vírus, ele mata, ele corrompe, ele desfigura o corpo, mas ele não tem o poder de atingir a nossa alma. A nossa alma é o bem mais precioso que nós temos. Não é carro, não é casa, não é dinheiro, não é mansão. O bem mais precioso que nós temos é a nossa alma. Então este vírus que circula por aí, ele mata o corpo, mas a nossa alma é imortal. Então o católico não pode ter medo da morte. O católico que está em comunhão com Deus, que busca viver uma vida de intimidade com Deus por meio da oração, ele não pode ter medo da morte, porque Jesus veio trazer vida, e vida em abundância, e vida eterna. Jesus veio para nos dar vida. E essa vida está voltada para o Pai. E nós não precisamos ficar com medo. É claro, a gente vai tomar os cuidados necessários, mas a gente não precisa ficar com medo desse vírus. Existe um vírus muito pior do que esse, gente. Esse vírus se chama pecado. O pecado, ele corrompe, ele mancha, ele deforma a nossa alma. É muito pior do que o vírus, do que o coronavírus, o pecado. Jesus quer que todos nós nos salvemos, mas para que nós nos salvemos é preciso que haja uma abertura de coração, é preciso que eu abra o meu coração para acolher a palavra de Deus que está aqui. Jesus diz, esta é a vontade do meu Pai, que todo homem que vê o Filho e nele acredita tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A morte não é o fim. Jesus nos promete a ressurreição no último dia, no juízo final. No último dia,
onde todas as nações serão reunidas diante do Filho de Deus e nós seremos julgados. Quem praticou o bem vai para o céu, quem praticou o mal, a injustiça, a maldade, vai para o inferno. A gente precisa ter isso em mente. A gente precisa valorizar a palavra de Deus que está aqui. Isso aqui não é historinha não, de carochinha não. Isso aqui não é história para boi dormir não. Isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável, ela não muda. O que a igreja ensina não muda. Que Deus nos dê a graça de perseverar na sua palavra, nos seus ensinamentos. E de termos um coração verdadeiramente eucarístico. Um coração fervoroso. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis e nós precisamos demais do sacramento da Eucaristia. As pessoas estão preocupadas demais com o vírus e estão se esquecendo de rezar, de buscar a Deus. As autoridades civis estabelecendo medidas anticristãs. Isso é um absurdo. Privando os católicos dos sacramentos, os sacramentos que são essenciais para a nossa salvação. Os sacramentos, repito, os sacramentos são essenciais para a nossa salvação. E esses pessoal aí, eles estão nos privando do sacramento da Eucaristia. Precisamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça da perseverança e que interceda por nós. Que Deus nos abençoe. Peço que compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a palavra de Deus possa alcançar mais corações.